Olá pessoal, tudo bem? Eu gostaria de apresentar para vocês algumas dicas sobre a certeza sensível, né, que é o primeiro capítulo da fenomenologia do espírito. Eu tentei identificar aqui os elementos que estão em jogo nessa sessão e não só nessa sessão, né? Isso aqui pode ser usado para interpretar também a percepção, o entendimento e até mesmo as outras partes da fenomenologia, embora nessas outras partes entrem em jogo outros elementos, né? Mas na certeza sensível nós temos em primeiro lugar a consciência e em segundo lugar os objetos, né? Nós podemos identificar esses dois polos que se relacionam. E podemos identificar também, então, a relação entre eles, né? Então, temos de um lado a consciência, do outro lado os objetos e a relação entre consciência e objeto. Mas o que é interessante é que na certeza sensível, assim como na percepção e no entendimento, há também um outro nível de elementos que se relacionam diretamente com esse primeiro nível que eu acabei de mencionar. Quer dizer, nós temos a consciência, mas nós temos também uma teoria da mente, digamos assim. Ou seja, essa consciência aqui elabora uma teoria sobre si mesma. Nós poderíamos chamar aqui de teoria da consciência também, enfim. Ou seja, uma coisa é a consciência, outra coisa é o modo como a consciência vê a si mesma. Isso é importante porque o que nós vamos ver durante o capítulo da certeza sensível é que vai ocorrer uma mudança principalmente nessa teoria da consciência, ou seja, no modo como a consciência vê a si mesma. Muitas vezes o que acontece ao longo da fenomenologia é que a consciência é uma coisa, mas a visão que ela tem sobre si mesma é outra coisa. Não há uma coincidência entre essas duas coisas. É isso que a experiência, no fundo, vai explicitar. Aqui falando dos objetos, né, o polo oposto, né, uma coisa são os objetos, outra coisa é a teoria que a consciência tem sobre os objetos, que nós podemos chamar de uma ontologia, né? Não é uma ontologia explícita na certeza sensível, porque ela não faz uma ontologia propriamente dita, mas nós podemos dizer que ela tem uma pré-concepção sobre o que os objetos são, né? Ela pressupõe que a consciência, ou seja, que ela mesma deve entrar em contato com os objetos definidos de uma determinada forma, como nós vamos ver na sequência, né? E aqui a relação entre a consciência e o objeto também deve ser distinguida do modo como a consciência define essa relação entre os objetos. Nós podemos chamar a concepção que a consciência tem sobre a relação que ela mantém com os objetos de uma teoria do conhecimento desenvolvida por essa consciência aqui. Então, veja, nós temos dois níveis. Primeiro, o nível da consciência dos objetos e da relação entre eles. E, num segundo nível, o nível da teoria que a consciência faz sobre si mesma, sobre os objetos e sobre a relação que ela mantém com esses objetos. A mudança vai ocorrer principalmente nesse nível aqui. Muitas vezes a consciência define esses elementos de uma determinada forma, mas quando ela vai se relacionar de fato com os objetos, ela acaba descobrindo que os objetos, na verdade, não são para ela como ela definiu, a relação dela com os objetos não é como ela definiu e ela mesma não é aquilo que ela definiu. Ou seja, ela vai mudar sua teoria da mente, sua teoria do conhecimento e sua
ontologia. Então esse é um ponto importante. Bom, como é que essa estrutura aparece na certeza sensível? Na certeza sensível, a consciência define a si mesma como imediata e singular, ou seja, a teoria da mente, a teoria da consciência que a consciência desenvolve é de que ela é algo imediato e singular, né? Ou seja, existe um eu singular, que não desenvolve nenhum tipo de raciocínio, comparação, etc. Simplesmente capta aquilo que o real é, aquilo que se oferece à própria consciência. Essa é a ideia da imediatez, né? Que está diretamente associada à ideia de singularidade. É um eu particular, uma pessoa que recebe informações que vêm da própria realidade. Né? E qual é a teoria do conhecimento que existe na certeza sensível? A princípio, é de que a relação entre a consciência e os objetos é uma relação imediata, singular. Ou seja, existe um eu que observa os objetos num determinado momento, né? E é nesse momento singular, nessa experiência singular, que os objetos se manifestam enquanto realidades, né? É uma relação também imediata, porque entre a consciência e os objetos não há nada, né? Segundo a teoria do conhecimento da certeza sensível, né? E aqui é importante dizer, a certeza sensível é uma teoria do conhecimento, essencialmente. Não é que a consciência e a relação entre a consciência e os objetos se dê de fato da forma como a certeza sensível diz que se dá. Na verdade, o que vai estar em jogo na experiência desse capítulo é justamente se esse elemento aqui, se essa teoria do conhecimento corresponde àquilo que acontece de fato na relação da consciência com a realidade. E o outro polo, então, é o polo dos objetos. É a ontologia pressuposta na certeza sensível. Essa ontologia é dos objetos singulares, né? A noite, o dia, esta árvore, esta casa, etc. Mas o que acontece durante a experiência? Lendo o capítulo, né, o Hegel diz, olha, a consciência diz, eu vejo, né, este eu vê este instante, este agora, né, e agora é noite, por exemplo. Só que essa verdade deixa de ser. Ou seja, no momento seguinte a noite se torna dia. É por isso que eu fiz aqui um X, né, sobre a noite, sobre o dia, sobre todos os elementos singulares. Que a consciência tenta apanhar esses elementos singulares, mas toda vez que ela fala sobre um desses elementos singulares, o nega. Porque ela fala algo que torna aquilo que é singular um não ser, um não existente. Eu digo agora é noite, mas o agora passa, né? E o agora é dia. Eu digo isto é uma casa, mas isto pode ser uma árvore, ou pode ser uma outra casa, né? Assim como esta noite pode ser outra noite. Outra noite também é esta noite. Depende em que momento do tempo você fala, né? Assim como a casa, a árvore, qualquer objeto, depende para o lugar que você aponta. Tanto agora quanto o isto se referem a todos os momentos do tempo e todos os lugares
Assim, quando a gente diz agora isto, a gente no fundo está negando que este elemento singular dê conta do significado daquilo que a gente está falando. E aqui nós poderíamos pensar, mas o problema é que o Hegel está usando indexicais, né, esses elementos que se referem a diferentes objetos, ou podem se referir a diferentes objetos, diferentes realidades, etc., né? Mas, na verdade, a ideia que o Hegel está querendo trabalhar é que toda a nossa linguagem, ou mais propriamente todo o nosso pensamento, contém elementos universais. Isso contradiz a teoria do conhecimento e a teoria da mente, a teoria da consciência, da certeza sensível. Porque ela pensa que os elementos que ela contém, ou seja, aquilo que ela conhece, são os elementos singulares, mas na verdade são universais. A experiência está tentando mostrar justamente isso. Quando a consciência, a certeza sensível fala, ela evidencia o fato de que aquilo que ela sabe é universal e não singular. Quando a gente diz qualquer coisa, né, a gente diz avião, né, nós não estamos nos referindo a este avião, aquele avião, nós estamos nos referindo a todos os aviões. E isso significa que o que nós estamos dizendo não é este avião, aquele avião. Então o avião singular é negado, ele não é aquilo que a gente diz que é a verdade que nós conhecemos. Né? E essa constatação vai levar à própria superação da certeza sensível. A certeza sensível vai ter que redefinir as teorias que ela tem acerca de si mesma, acerca da relação que ela tem com a realidade, ou seja, sua teoria do conhecimento, e vai ter que rever também sua ontologia. Esse ponto também é muito importante, porque se ela tem uma ontologia de objetos singulares, ela vai ter que ter uma ontologia que dê conta da universalidade como referência dos seus conhecimentos, né? Certo? E isso nós podemos ver no resultado ao qual chega a certeza sensível, né? Como a consciência percebe que aquilo que ela tem como conhecimento são universalidades, ela mesma vai se definir como um universal. E aqui nós podemos lembrar de Platão, por exemplo, né? Quando o Platão fala do mundo das ideias, ele está pressupondo que quando a consciência de cada indivíduo alcança o mundo das ideias, essa consciência se torna universal, no sentido que ela contém os conteúdos que todas as outras consciências também contêm, né? Mas a mudança fundamental está aqui justamente nessa ontologia. Ao invés de pressupor uma ontologia de objetos singulares, a certeza sensível vai concluir que os objetos são universais. Nós podemos pensar aqui, de novo em Platão, né, a ideia passa a ser a realidade. Então, ao invés de casas singulares, a verdade vai ser a própria ideia de casa. O meu conhecimento vai ser verdadeiro se referir a essa ideia geral de casa e não a esta ou aquela ideia de casa. Os singulares sensíveis serão vistos de maneira negativa, como algo inclusive enganador, né? A verdade acontece quando a gente alcança esses objetos universais, as ideias ou formas, né?
E a própria teoria do conhecimento que se desenvolve aí é uma teoria do conhecimento que vê a relação entre a consciência e os objetos de um ponto de vista universal. Quer dizer, não é um eu que conhece uma coisa. Na verdade, é uma consciência geral que conhece de uma maneira geral a própria realidade. Só que nesse momento, quando isso acontece, a certeza sensível deixa de ser certeza sensível e passa a ser percepção, né, que é o momento seguinte, é o capítulo seguinte da fenomenologia do espírito. Mas o interessante é perceber que para o Hegel, a certeza sensível vê o universal como algo que ela simplesmente encontrou. Ou seja, ela se deu conta de que a realidade é universal e de que o seu conhecimento também é universal. Entretanto, para o filósofo, para Hegel, que conhece o que aconteceu na experiência, fica evidente que o universal é na verdade um resultado da própria experiência anterior. Ele foi não descoberto, mas construído. O universal nada mais é do que a negação da realidade dos singulares, que ao mesmo tempo conserva esses singulares dentro do universal. A certeza sensível não tem condições de entender isso ainda, e a percepção também não terá de maneira completa. Mas a ideia é que a própria experiência de negação dos singulares forneceu o conteúdo para a constituição da nova verdade, que é a universal. E é nesse ponto, então, que a certeza sensível deixa de ser certeza sensível e passa a ser percepção, que é o capítulo seguinte.